Bom dia, obrigada pela presença aqui no SBT Pará, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Só relembrando que os 15 minutos começam a contar a partir da sua resposta, tá bem? Obrigado, Nara. A gente começa falando sobre saúde. No seu plano de governo, tem a ampliação em 25% da estrutura que se tem hoje, com a construção de pelo menos mais 8 unidades. Como fazer isso e lidar com isso, com problemas antigos? A gente ainda tem, por exemplo, pronto-socorros onde há irregularidades que são constatadas em vistorias, como aconteceu em agosto deste ano com o PSM do Guamá. Como equilibrar demandas antigas com o que o senhor pretende fazer se eleito? Obrigado, Nara. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem através do SBT nesse momento. A saúde de Belém está vivendo uma crise tremenda. Primeiro que a gente vai fazer é botar ordem na casa e fazer com que a gestão da prefeitura possa ser eficiente. Belém tem um orçamento de 5,3 bilhões de reais e gasta 25% desse orçamento, cerca de 1,3 bi, na saúde do município. Quando a gente entrar na prefeitura, Nara, a gente vai fazer um grande contingenciamento que vai prever, no primeiro ano, equilibrar algo em torno de 15% desta máquina pública, fazendo com que a gente guarde uma gordura do orçamento na casa de 800 milhões de reais. Isso vai nos dar estrutura para investir na reformulação, na reestruturação de toda a atenção básica, das unidades de pronto atendimento, das unidades básicas de saúde, dos pronto-socorro, dos hospitais de retaguarda, mas também garantir aquilo que é o básico, que é medicamento dentro das unidades, médicos frequentemente e presentes para poder atender a população, né? Suprindo demandas reprimidas antigas, mas seguramente também criando um plano de investimentos para a gente ampliar em 8 novas unidades básicas de saúde, 3 novas unidades de pronto atendimento, a criação de um centro de diagnóstico para poder zerar o déficit existente em ressonância, tomografia, raio-x, exames, né, que são fundamentais, né, na avaliação clínica dos pacientes de Belém. E uma coisa é fundamental, é investir de maneira muito forte na telemedicina. A gente tem demandas reprimidas e déficits existentes em especialidades que a gente tem que zerar na cidade. E para isso a telemedicina vem para nos ajudar e automaticamente com o recurso existente da prefeitura dá para fazer. Agora a gente precisa modernizar e atualizar a forma de pensar a administração de Belém. Perfeito. Na área de saneamento, no plano, você fala exatamente da lógica equivocada atual em relação à drenagem, ao que se faz no saneamento aqui na capital paraense. E promete implantar o conceito de cidade esponja. Qual seria a diferença para que as pessoas possam entender? O conceito de cidade esponja ele tem dado certo no mundo inteiro. São locais e pontos que a gente vai analisar, ver que tem maior concentração de água e que essa concentração possa ser drenada para o lençol freático, fazendo com que esse calçamento ecológico e moderno, né, ele possa evitar a necessidade de investimentos de infraestrutura maior. O que isso significa? Significa que locais onde tem calçamento de concreto, onde não tem drenagem, onde não tem vazão dessa água, a gente vai pensar em modelos tecnológicos, modelos ecologicamente corretos, com este conceito de cidade esponja, para poder drenar esta água. Paralelo a isso, não vai diminuir a necessidade de Belém ter investimentos expressivos na limpeza e dragagem dos canais existentes, né, em projetos de macro e micro drenagem nas bacias hidrográficas da nossa cidade e muito menos, né, a limpeza da cidade como um todo, dos lixos, dos bueiros, dos canteiros, porque isso tudo, de uma forma geral, faz com que amplie a nossa quantidade de pontos de alagamento, de descarte irregular do lixo e automaticamente vai interferindo no saneamento da população. Agora, Belém tem cerca de 80% da sua população sem água potável. E a água potável está 100% ligada ao saneamento. Quando você pensa em investimento em saneamento básico, Nara, a gente está falando de evitar que gaste R$4 no futuro na saúde pública. Então, tudo está interligado. A gente não pode fazer e pensar políticas excludentes se a gente precisa pensar na cidade como um todo, seja do investimento do saneamento até na saúde pública, porque uma coisa está ligada à outra. Ainda na área de saneamento, é inevitável a pergunta sobre o destino dos nossos resíduos. A gente tem uma data limite para o funcionamento do aterro de Marituba, que é fevereiro do ano que vem. Não temos ainda o aterro que está previsto no contrato da PPP com a nova empresa sendo construído. Se eleito, o que você pretende fazer? Porque o prazo estará curto, né? Assim, a gente não pode enganar a população. O único local hoje com licenciamento ambiental, com autorização ambiental, para ser destinado os resíduos sólidos da região metropolitana é o aterro de Marituba. Precisa se encontrar um caminho equilibrado entre Belém, Ananindeua, Marituba, o governo do estado e a região metropolitana, de se prolongar mais um período e que, paralelo ao prolongamento dessa atividade do aterro de Marituba, possa se criar um plano de mitigação
da construção de um novo aterro. Porque não adianta a gente pensar no fechamento de Marituba se a gente não tem um aterro em construção e em processo de licenciamento para poder ser efetivado. A retomada do Aurá, que hoje está sendo praticada e que fique claro para a população, hoje o Aurá está sendo ainda despejado lixo, óbvio que lixos residuais, lixos inclusive das podas das árvores da cidade de Belém, que também é um retrocesso no meu ponto de vista. A gente não pode deixar isso avançar. Então, a permanência do aterro de Marituba se faz necessário, mas precisa, desde o próximo 1º de janeiro, quando a gente assumir a prefeitura, se Deus quiser, a gente vai precisar encontrar um novo caminho da implementação de um novo aterro sanitário para poder suprir, né, ao final do prazo, não apenas o prazo provisório, como o prazo futuro do encerramento do aterro de Marituba. No transporte, você fala da criação de corredores exclusivos para ônibus e táxis. Onde seriam esses corredores, com base no que a gente tem, inclusive de problemas de mobilidade aqui na capital paraense ainda? A gente tem problemas no transporte público, um inchaço de veículos. Como fazer esses corredores e onde? A verdade, essas vias expressas, né, de trafegabilidade na nossa cidade, elas são basicamente os corredores expressos do BRT. Só que a gente precisa compreender que esses corredores eles foram construídos e hoje eles são subutilizados. E por que eles são subutilizados? Porque a gente não existe uma unificação do transporte de Belém. Hoje você tem várias empresas trabalhando, trafegando na nossa cidade, elas não agem de maneira unificada, não existe uma bilhetagem única, não existe um sistema unificado. Você pega o terminal de integração da Maracacuera, do Mangueirão, você vai ver que ele é completamente subutilizado. Por quê? Porque não existem as linhas alimentadoras. Se não existem as linhas alimentadoras, você não consegue fazer com que os corredores de fato sejam expressos. Então a gente precisa fazer um grande processo licitatório, fazer a unificação, né, de todo esse sistema de mobilidade. A partir disso, a gente vai conseguir botar para funcionar de maneira efetiva os corredores expressos. A gente vai conseguir colocar as linhas alimentadoras para poder compartilhar e levar transporte público para quem não tem, principalmente na área periférica da nossa cidade. Isso vai trazer uma dignidade tremenda para a nossa população, porque na hora que a gente consegue botar em pleno funcionamento, né, os corredores expressos, a gente está diminuindo a quantidade de veículos nas linhas alimentadoras e vai gerar mais disponibilidade de trafegabilidade para os carros, para as motos, para o avanço das ciclovias e das ciclofaixas e certamente vai melhorar muito o trânsito da nossa cidade. É possível uma tarifa que caiba no bolso da população, considerando o poder de compra, o poder econômico da população de Belém, uma tarifa que suporte tudo que se está prometendo de Wi-Fi, de ar-condicionado, modernização na linha? Dá, e tenha certeza que a gente vai fazer a partir do dia 1º de janeiro. Por quê? E que fique muito claro para quem está nos assistindo nesse momento, e eu agradeço muito essa oportunidade. Existe um cartel na Prefeitura de Belém, na região metropolitana de Belém, liderado pelo CETRANSBEL, que é o sindicato das empresas do transporte coletivo. E a gente vai enfrentar esse cartel e esse sistema. Por quê? Porque essas empresas, elas trabalham via concessão. Elas não têm um processo licitatório que, inclusive, não gera segurança jurídica para eles. Existe uma sobra do Vale Digital do trabalhador, que fica na mão do CETRANSBEL, que dá um acúmulo financeiro gigantesco ao final do ano e que a gente precisa liderar esse processo para a implementação de mais infraestrutura na mobilidade urbana da cidade. Isso faz com que a Prefeitura possa ter capacidade de abrir subsídios. Isso pode fazer com que a Prefeitura possa ter capacidade de diminuir o valor tarifário. Isso pode, através do processo licitatório, gerar garantia jurídica para quem quer operar e quem ganhar o processo licitatório investir no longo prazo. Tem que acabar com esse negócio do poder público comprar o ônibus, dar para os empresários para eles lucrarem na costa da Prefeitura, da população. O empresário tem que comprar o ônibus, um ônibus novo, um ônibus com ar-condicionado, um ônibus com Wi-Fi, se discutir um valor tarifário, se discutir o custo da planilha, que quem discute não é poder legislativo, é o executivo, junto com as empresas, junto com o operador, para chegar num valor justo que a população tenha condições de pagar. A gente vai fazer isso e eu garanto para você que está nos assistindo nesse momento. Eu sou o único candidato nessa disputa que não tem o rabo preso com o CETRANSBEL e topa enfrentar esse sistema de mobilidade urbana de Belém. Os outros adversários, uns não têm competência, outros têm atrelamento 100% e você vai ver que não vai melhorar em absolutamente nada, porque inclusive votaram contra o ar-condicionado nos ônibus da população de Belém. COP30, você promete estabelecer novas metas e objetivos para a realização do evento aqui em Belém. Quais? Primeiro, levar as obras para a periferia.
A obra da DOC é importante, Nara? Seguramente é. A obra da Tamandaré é importante? Certamente é. Mas eu prefiro fazer com que os canais que não tenham saneamento não possam ter saneamento. O percentual de 80% da população que não tem água potável possa ter água potável. Que a praça, que hoje vai ser fantástica para a cidade, que era onde ficava o antigo aeroclube, possa também chegar em reformas e ampliações nas praças da periferia. Porque as pessoas precisam compreender que a vulnerabilidade social, que a miséria social, que as dificuldades da população estão na área periférica. Então a COP precisa deixar um legado para as próximas gerações. E o que eu tenho defendido? A COP é fundamental, mas a gente precisa utilizar da COP como uma forma de pensar novas matrizes econômicas para Belém. Estimular o nosso turismo, estimular a nossa gastronomia, estimular a nossa culinária, estimular o turismo religioso, que é muito forte. Nós vamos viver agora, mais uma vez, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Estimular todo o comércio e o mercado de Belém, para que a gente não dependa das obras de geração de emprego em função da COP30, mas que essas obras deixem um legado para a área periférica, para o cidadão mais humilde, com mais água potável, com mais emprego, com mais renda, com mais independência. Eu tenho sido crítico nas reuniões, nos comícios, nos eventos políticos. Eu quero fazer uma prefeitura que gere independência para a população. Quanto mais a prefeitura puder gerar de emprego e renda, para você que está nos assistindo, não precisar de algum benefício do poder público, eu quero. Porque quanto mais renda e independência você tiver, você vai se alimentar melhor, você vai passear mais, você vai brincar mais, você vai se divertir mais com a sua família, você vai pagar uma educação de mais qualidade para os seus filhos. E é isso que a gente quer. Fazer com que a Prefeitura de Belém seja um ambiente que oferte empregabilidade, renda, saúde pública de qualidade, oferta de serviços públicos com eficiência para a população. E existe dinheiro. A gente está falando de 5,3 bilhões de reais. A gente está falando do meu, do seu, do nosso dinheiro, que precisa ter ética, zelo e compromisso. Para você ter uma noção, o Edmilson, quando assumiu a Prefeitura de Belém, o contrato de limpeza, de transporte e destinação dos resíduos sólidos era de 18,5 milhões de reais por mês. Ele majorou esse contrato para 32. Esse superfaturamento contratual, ele é a ausência do dinheiro para pagar o médico que não tem na unidade de pronto atendimento, é a falta do medicamento na unidade básica de saúde, é a falta do dentista para fazer o tratamento odontológico da criança, do idoso, do adolescente. Então, tudo isso a gente precisa repensar para construir um legado para o agora e para o futuro, seja com COP ou sem COP, porque a gente precisa construir uma Belém para a nossa população. Na educação, você fala em parceria com organizações não governamentais para dar suporte, principalmente para as escolas nas periferias. Como é que seriam essas parcerias? Tipos de contratos? Há previsão para isso? Porque o que acontece? Existem muitos centros comunitários estruturados, existem muitas organizações não governamentais estruturadas, com sedes qualificadas, estruturadas, podendo receber núcleos educacionais de 0 a 3 anos, como creche, inclusive já sendo sediadas nas áreas periféricas. Como Belém tem um déficit educacional grande, como Belém precisa ampliar na quantidade de vagas de creche, como Belém precisa construir uma educação mais inclusiva, a gente pensa em pegar todas as associações, centros comunitários que tenham estrutura, que estejam com sua documentação em dia, que estejam legalizadas e aptas a receber parceria junto à prefeitura e buscar as parcerias necessárias no credenciamento, principalmente para levar matrícula de 0 a 3 anos de vagas de creche para as mães, para a educação na área periférica da nossa cidade. Isso dá para fazer. Quando a gente cadastra um centro comunitário e faz um credenciamento dessa unidade escolar para o ano subsequente, aumenta o repasse da educação para a Prefeitura de Belém, e isso faz com que a gente amplie a quantidade de ofertas na área da educação, melhore a educação, construa uma política fundamental para o futuro das gerações, que é a política educacional, e seguramente, inclusive, aumente a própria arrecadação da Prefeitura de Belém. Na área de moradia, quais seriam as soluções habitacionais inovadoras que você cita, até se referenciando a parcerias com o setor privado e a sociedade civil? Nara, a gente precisa entender o seguinte: Belém tem um grande déficit habitacional. A gente tem áreas territoriais que podem expandir isso de maneira exponencial. E a gente está preso num gargalo no entorno do nosso rio. O que isso significa? Se você pegar a região da Vila da Barca, a gente está falando de uma área que foi ocupada e a população vive, infelizmente, hoje numa área desumana, sem saneamento, sem uma moradia digna. Os custos territoriais do entorno da Vila da Barca são muito caros para serem desapropriados e fazerem esses projetos habitacionais. Óbvio que aquilo que está avançando a gente precisa dar continuidade
para poder dar garantia para a população, mas existem áreas como em Mosqueiro, como em Outeiro, como na região de Coraci, que podem receber projetos gigantescos de habitação. A gente tem hoje uma boa entrada junto ao governo federal, vamos buscar as parcerias junto ao governo federal, né, para poder fazer um investimento também em moradias populares e habitacional para a população que está com baixa renda e que precisa ter acesso a uma moradia digna. Isso automaticamente faz com que a gente tire também algumas pessoas que estejam sobrevivendo e vivendo em áreas completamente desumanas, gerando, né, o combate à fragilidade do saneamento, à fragilidade da saúde. E tudo isso dá para ser feito através de parceria, tanto pública como privada, porque... Tempo encerrado. Obrigado. Zeramos os 15 minutos, agora a gente vai colocar os dois para as considerações finais. Tempo contando a partir de agora. Obrigado, Nara, obrigado ao SBT e obrigado a você que está nos assistindo. A gente está na reta final da campanha. A gente abraçou muitas pessoas, conversou com milhares de pessoas e eu quero, nesse momento, agradecer cada carinho fraterno que eu recebi durante todos esses 45 dias. Eu já sou eternamente grato por ter conseguido superar as adversidades e as perseguições da campanha, apresentando propostas legítimas e verdadeiras para construir uma Belém diferente. A eleição entrou na reta final e polarizou. A disputa está entre eu, o Igor Normando e o Éder Mauro. O Igor Normando, infelizmente, ele é um fantoche político. O Éder Mauro não tem proposta e muito menos conhecimento da cidade. Eu peço para que você analise as nossas propostas, ideias e sonhos de transformar Belém. A gente está na reta final, tocando no coração das pessoas e pode ter certeza que no próximo domingo vai dar 10 na cabeça e no coração. Você que está nos assistindo nesse momento, pare, reflita, veja que o melhor para Belém é um projeto de independência. É um projeto de um prefeito jovem, arrojado, cristão, com princípios e valores que quer fazer da política uma ferramenta de transformação. Eu tenho mais de 12 anos de vida pública, nunca fui processado, denunciado, condenado, nunca tive a minha vida envolvida em corrupção. Sempre fui ético, sério. E é o que a gente está levando na nossa campanha. Transparência, propostas, sonhos e desejos de mudar Belém. E é isso que eu quero fazer. Agradeço a você pela oportunidade, agradeço ao SBT, agradeço a todos que estão nos ajudando e sonhando este projeto de uma Belém melhor com a gente. Peço a oportunidade para quem está nos assistindo, para que a gente, nessa reta final, possa pedir o voto por 10, pedir o apoio por 10 e entrar numa adrenalina verdadeira para poder fazer a mudança agora para vencer as eleições. Não se enganem por pesquisas manipuladas, por pesquisas compradas. Deixe o 10 tocar no seu coração, as nossas propostas falarem a verdade, que no próximo domingo pode ter certeza que vai dar 10 na cabeça e no coração. Vem com a gente, é 10. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigada pela presença, Nara. Uma boa sorte. Obrigado.